A gente indica fazer a montagem em cima do papelão, evitando danificar o tampo, riscar o chão e danificar qualquer peça. É possível tirar as peças diretamente de dentro da caixa, não é necessariamente dispor elas assim, mas para o nosso vídeo a gente acabou fazendo assim. Para o primeiro passo, a gente vai precisar dos 4 parafusos USB, tá? Tem um parafuso com a cabecinha redondinha, igual esse aqui. Do lado que tem o fio saindo da perna, a gente vai prender um parafuso de cada lado. Com a chave Allen, tá? Não precisa apertar muito, é para apertar só um pouquinho esse parafuso. E fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Uma vez presos os 2 parafusos, tá? Deixando um pouco sobrando aqui de cada lado, é só pegar as barras L e R, tá? A gente vai prender um conjunto, L é o lado esquerdo. A gente vai colocar desse lado e encaixar o parafuso nesse buraco aqui. A indicação é, depois de prender o parafuso ali, encaixar, virar e travar um dos parafusos que a gente tinha separado, o USB, na parte de trás aqui. Deixa eu ver se tá certo. E no fim agora é só apertar o parafuso da frente. Agora é só pegar a outro lado, que é o R. A gente vai fazer a mesma coisa pro lado direito. A gente deita ela aqui, encaixa, prende o parafuso de trás e aperta o parafuso da frente. No final, o conjunto vai ficar bem desse jeitinho aqui, tá bom? Importante ver que essas 2 peças aqui ficam pro lado de cima, tá? Da perna, que é onde a gente vai prender o tampo depois. A gente vai fazer a mesma coisa na outra perna. A gente vai prender os 2 parafusos de cada lado, onde fica o fio. Vai prender a barra direita e esquerda, começando pelo lado esquerdo, o L na esquerda, o R na direita, igual foi feito na primeira perna. E agora temos a outra perna, igualzinha a primeira, com tudo preso e com esses 2 lados aqui, a gente vai prender o tampo para cima. O próximo passo vai ser prender o suporte do tampo na perna, por isso a gente vai usar o parafuso A. Ele é um parafuso muito parecido com o que a gente acabou de usar, mas a diferença é que ele tem a cabecinha chata. Para isso a gente recomenda você colocar o conjunto nessa posição, se estiver fazendo sozinho, ou em 2 você pode segurar em pé. Então agora é só colocar a barra aqui nesses 2 buracos e botar 2 parafusos, um em cada lado. Depois de apertar os 2 parafusos, a gente vai prender os amortecedores. A gente vai pegar 6 amortecedores, que é essa pecinha emborrachada, e vai encaixar nessas 6 posições. Aqui, aqui, os 2 buracos lá no fundo, e aqui, onde vai ser o meio depois da mesa. Agora é só repetir esse procedimento por outro conjunto de pernas, suporte de tampo e amortecedores. O próximo passo é colocar um dos lados em cima do tampo e, em seguida, encaixar essas barras centrais nessa peça. Para isso a gente vai deixar o lado com a fenda para dentro. Pro lado de dentro lá, a gente vai encaixar esse aqui também. Pode empurrar bastante para dentro. A gente vai colocar a outra perna do outro lado. Ainda não precisa se preocupar com a posição em cima do tampo, tá? Porque a gente está só montando o kit. O próximo passo agora, antes da gente travar a mesa aqui no meio, vai ser
definir a largura dela. Para esse tampo de 80, a gente está deixando essa base com quase 1,55 m, que é a largura máxima dela, tá? Deixando aqui aproximadamente 15 centímetros a 20 de cada lado do tampo. É uma coisa bem pessoal, dá para deixar, se o tampo for de 1,60 m, por exemplo, dá para deixar 5 centímetros de cada lado, coisa assim, por exemplo, tá? Uma vez que essa largura foi definida e posicionada, a gente vai se atentar a essas barras centrais que ainda estão soltas, tá? O importante é deixá-las bem centralizadas, né? Então aqui a gente vai deixar um pouquinho desse buraco aparecendo e aqui um pouco também. Caso esse tampo fique a base fique numa largura menor, a gente pode deixar esses buracos ocultos. Agora a gente vai usar o parafuso lá do começo, o B, tá? Com a cabecinha redondinha, curtinho, e vai prender essa barra central nas barras direita e esquerda, tá bom? São 8 pontos para prender. Não é necessário apertar muito esse parafuso, tá? É só o suficiente para que essa barra não fique correndo de um lado para o outro. Agora a gente tem que decidir de qual lado a gente vai querer prender esse controlador, tá? Se você quer utilizar ele do seu lado direito da mesa, a gente vai prender ele lá atrás. Se você quiser do lado esquerdo, a gente vai prender ele lá atrás, tá? Isso é importante porque a gente vai ter que colocar a fonte agora na mesa. Agora a gente vai prender a fonte do lado que você decidiu colocar o controlador. Se for do lado direito, por exemplo, a gente vai colocar aqui do lado direito. A gente vai prender a fonte no suporte de fonte e do lado da frente, né, onde a gente está, a gente vai colocar a fonte. Lembrando que como essa mesa vai virar depois, essa fonte vai acabar ficando do lado de trás, tá bom? Se você escolher o lado esquerdo, basta fazer isso e prender ela aqui. Agora a gente vai prender a base ao tampo. Para isso, a gente tem que primeiro centralizar ela, tanto desse lado aqui quanto na profundidade, tá? A gente recomenda usar uma régua ou uma trena para isso, tá bom? E deixar bem posicionada essa base. Para prender a base ao tampo, a gente vai utilizar o parafuso D. Ele é um parafuso bem pontudo e curtinho, tá? São 12 peças que a gente vai precisar para prender nesses pontos aqui. A gente vai prender aqui, aqui, os 2 pontos lá do fundo. A gente vai usar os 4 pontos aqui do meio. E também, em cada lado lá, a gente tem mais 2 pontos. Como esse parafuso é autoperfurante, assim que ele passar pela fórmica, que é essa camada do MDF, ele começa a entrar com bastante facilidade. A gente recomenda utilizar uma parafusadeira, mas é possível também usar uma chave Phillips comum, né, nesse formato de cruz aqui, para fazer esse prendimento. Se necessário, é possível bater com um martelo com leveza para fazer um furo inicial nessa fórmica e depois utilizar a chave. Bom, do mesmo lado onde a gente colocou a fonte, e lembrando do lado de trás, né, a gente vai colocar o controlador, tá? A posição controlador, ela pode ser definida, pode ser prendida um pouco para dentro ou bem rente, tá? O que a gente indica fazer é primeiro prender o parafuso numa posição mais no meio desse buraco aqui e antes de fazer o aperto final, depois é fazer o ajuste fino da posição do controlador. E a gente vai usar o mesmo parafuso que a gente usou para prender a base. Agora chegou a hora da gente prender os fios. Quando a base está numa abertura maior, é necessário utilizar a extensão dela, que é esse cabo preto que veio junto com o kit, tá? Basta prender na perna que está mais longe do controlador e depois prender o cabo do controlador em si. A gente vai pegar a outra perna que está perto do controlador, prender também ao controlador. Prender o fio da fonte no controlador. E por último a gente vai prender o cabo de alimentação na fonte. Agora chegou a hora da gente unizar os cabos. Para isso temos 2 opções. Uma delas é usar esse suportezinho aqui. É bem fácil de usar. Basta tirar essa fita adesiva aqui. A gente cola ele na base e depois com o parafuso E, que é esse mais fininho que a gente tem aqui, a gente prende ele nesse furinho que tem no meio e depois passa os fios e trava com esse grampinho aqui. A outra opção que a gente tem é utilizar a fita Hellman, que veio junto com o kit. Para isso a gente passa ela por baixo da base, entra no buraquinho e prende os fios como a gente preferir. A organização dos fios é muito importante para que a gente não fique enroscando neles no dia a dia. Então a gente indica que isso seja feito o quanto antes.
Se necessário, você pode fazer isso também depois de ter a mesa montada, já em pé. Agora, vamos finalmente colocar os pés na base, tá? Para isso, a gente vai usar o parafuso C, que é o parafuso mais comprido que a gente tem, e prender 4 em cada lado. Basta colocar eles, alinhar os furos e com a chave Allen prender esses pés. Depois de prender os pés, a gente vai colocar as sapatas. São 4 sapatas, 2 para cada lado. É bem simples, é só encaixar e rosquear na frente, atrás. Elas são sapatas que depois podem ser ajustadas de acordo com o piso, para não ficar com jogo, tá? A gente vai prender isso nas duas pernas da mesa. O último passo agora é prender o grampo para acessórios, mochila, bolsa. A gente pode escolher onde prender. A gente indica colocar uma em cada lado, do lado onde vai estar o controlador. Então vai ser aqui. Basta apertar ela aqui, encaixar nesse buraquinho. Ela fica meio solta, mas depois com a mesa em pé ela vai ficar na posição certa. E a outra a gente recomenda colocar naquele outro lado lá. Com a mesa montada, o próximo passo é virar ela. Considerando o peso total dela, a gente altamente recomenda que seja feito com 2 pessoas, uma em cada lado. A gente vai virar a mesa para cá, em seguida conectar ela na tomada e começar a utilizar ela.